Salutam. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Esta é a segunda aula do curso de Esperanto do projeto Lernoĉambro da Associação Potiguar de Esperanto, tá? Esta aula e as próximas, né, serão mais curtas, porque eu não vou estar apresentando como funciona o aplicativo, nem outros aplicativos e também nem como funciona cada exercício, né? Então, vai ser só conteúdo e daqui pra frente vai ser direto ao assunto, então vai ser mais curto, né? Daqui pra frente. Bom, a segunda aula, né, é sobre afixos e desinências, tá? Afixos são palavras são partes de palavras que você coloca ou depois ou antes ou até no meio também do radical. No caso do Esperanto você só tem afixos e prefixos e sufixos, tá? E desinências são terminações, digamos assim, que você coloca, no caso do Esperanto, você coloca depois da terminação que vai determinar a função gramatical daquela palavra. Então, no caso do Esperanto, você só vai ter um que é... Não, você vai ter o de plural, que é o J, e o de acusativo, que a gente vai apresentar já já, que é o N. Mas, enfim. Nessa primeira aqui que a gente vai aprender é o afixo, especialmente sufixo, né? Porque, como eu disse, os afixos são palavrinhas que você coloca antes ou depois do radical. Os que vêm antes são prefixos e os que vêm depois são sufixos. No caso desse é o sufixo ino, que a gente até já apresentou na última aula, que a gente até tinha falado sobre ele, que é o sufixo que significa necessariamente feminino. Então, onde o sufixo ino estiver, ele vai transformar essa ideia na mesma ideia, só que no feminino. Então, viro é homem, virino seria mulher. Não é, eu tenho que dizer, esse aqui é um termo que nem todo mundo do meio esperantista gosta de usar, tá? Especialmente o pessoal do movimento feminista, no meio esperantista, porque, enfim, basicamente é uma palavra que significa necessariamente homem do sexo feminino. Então, a palavra mulher, ela é usada, né? A palavra virina, a palavra para mulher, é usada tradicionalmente no meio esperantista, mas ela está sendo questionada recentemente, tá? Por quê? Porque principalmente é uma palavra que significa homem do sexo feminino. É uma palavra para mulher que deriva da palavra do homem, entendeu? Enfim. Amico, né? Amico, a princípio, significa amigo, né? Neutro. Né? E amiquino seria especificamente amigo, só que do sexo feminino, né? Filo é filho, nesse caso, qualquer filho, qualquer pessoa que tenha um grau de parentesco de descendência direta com alguém, não independe se é filho, filha ou filha, eventualmente. Mas filino é especificamente feminino, tá? Então, filo é filho, filino seria filha, especificamente do sexo feminino. Patro é pai e patrino seria mãe, tá? Isso a ordem de coisas tradicional no meio esperantista, tá? Os velhinhos esperantistas falam desse jeito, tá? Não quer dizer que o novo movimento esperantista usa e concorda com essas terminações, tá? Tem também o sufixo icho e o ipo, mas ainda não são oficiais, né? Que icho seria para específico para homem, né? Para transformar no masculino, e ipo para não binário, né? Mas ainda não são oficializados, o que a gente tem oficializado é apenas o sufixo ino, né? Mas enfim. Alguns exemplos. La grandai virinoi, né? Significa as grandes mulheres, né? La grandai virinoi. Perceba que tem o ino aqui. Então, la grandai virinoi, as grandes mulheres. La bella amiquino, a bela amiga, né? Especificamente amiga. La bona patrino, a boa mãe. Não tem muito o que dizer, tá? Agora passamos para o acusativo, tá?
que é a desinência que eu falei, a desinência N, né? A gente vai usar para o acusativo a desinência N. A outra terminação muito prática que nos possibilita reconhecer o objeto direto numa oração. O que é o objeto direto, gente? Primeiro, o que é um objeto? O objeto é tudo que sofre ação. Por exemplo, se eu digo eu bebo água, a água está sofrendo a ação de ser bebida por mim, tá? Então, a água é o meu objeto e é especificamente o objeto direto, tá? Porque eu bebo a água. Não tem, eu não digo eu bebo da água, ou eu bebo para a água, ou eu uso qualquer outro complemento entre o verbo beber e água, que é o objeto direto. Então, é um objeto direto, tá? Se fosse eu envio a carta para João, né? Eu envio para João, envio seria o verbo e João seria o objeto indireto, porque tem o para, tá? Então, isso aqui é só uma contextualização mesmo para não ter dúvidas, tá? Enfim, para reconhecer o objeto direto numa oração. É o acusativo que se coloca no final dos substantivos, adjetivos e pronomes para formar o objeto direto, tá? Então, quando se trata de um substantivo que está sofrendo ação, de um adjetivo que também está relacionado ao substantivo que está sofrendo ação, ou até um pronome que está sofrendo ação também, a gente vai colocar o N no final, tá? Assim, reconhecemos o objeto direto pela terminação N. Se tem um N no final, está sofrendo ação. Se está sofrendo ação, é um objeto direto, tá? Acho que tem uns exemplos aqui. Mi lavas la novan tason. Mi lavas la novan tason. Eu lavo a xícara nova. Como a xícara nova, novan tason, la novan tason, tá sofrendo ação, então ela não fica nova taço. Ela fica novan tason, tá? Então, se eu digo assim, min lavas la nova taço, aí eu estou dizendo que quem está sofrendo a ação de ser lavado sou eu. Então, em algum universo bizarro, a xícara nova me lava, digamos assim. Isso se eu colocasse o N no pronome me, tá? Então, é só para deixar claro que é onde a gente coloca o N que vai determinar isso. Mi lavas la nova in taçon. Isso aqui é o mesmo caso, só que com o objeto direto no plural. Então, mi lavas la nova in taçon. Eu lavo as xícaras novas. Bom, as três seguintes frases têm o mesmo significado, tá? Mi lavas la novan taçon. La novan taçon mi lavas. La novan taçon lavas mi. Todos eles têm o mesmo significado. Só a ordem das palavras aqui muda, tá? Como é que eu sei que tem o mesmo significado? Porque o acusativo está no mesmo lugar. Então, quem está sofrendo a ação em todos esses casos aqui é o novan taçon, tá? É a xícara nova. Em nenhum desses casos está o mi com o N no final. Então, todos eles daqui, todas essas palavras aqui, todas essas frases têm o mesmo significado, tá? Enfim, observações. De fato, as diferentes ordens das palavras podem ser usadas para de alguma forma dar a uma nuance para a frase. Isso será tratado mais adiante no curso. Isso aí, nesse caso, ele está falando da ênfase que a gente dá para algumas palavras de acordo com a ordem que a gente troca a ordem das frases. Então, isso aqui a gente vai tratar em outro momento. Outra coisa, após o verbo este, né, que é o verbo ser, estar ou haver, o acusativo não é usado, porque o verbo este, por si mesmo, implica que o sujeito e o predicado são equivalentes. Ou seja, quando a gente tem este, é como se fosse o sinal de igual, sabe? O sinal de igual, ele representa que, justamente, por exemplo, mi estas Yabuti significa eu sou Yabuti, né? Então, o conceito de mi e Jabuti é igual. Eu estabeleço uma relação de
e Jabuti tivesse sofrendo a ação, entendeu? Por quê? Porque o verbo esse não é uma ação, digamos assim, é estático, tá? Então, o acusativo não é usado. O acusativo é para o caso de um objeto direto estar sofrendo a ação de algum sujeito. Caso contrário, não é acusativo, é nominativo, né? Ou seja, mi é igual a Jaboti. Então, mi estas Jaboti, né? Ou mi estas bela, né? Eu sou belo, né? A ideia de eu é igual à ideia de belo, entendeu? Então, é meio que dizendo isso, sabe? Enfim, agora do prefixo mal. Prefixo é uma palavrinha que a gente coloca antes do radical. Então, mal vai estar antes. Contrário do ino, que estaria no final da palavra. Então, mal vai estar antes. Amico é amigo. Mal amico seria o contrário de amigo. Por quê? Porque o mal ele vai estar representando o contrário, tá? Ele vai significar, ele vai transformar o que sugere o radical no contrário dele. Então, se amico é amigo, malamico seria o contrário de amigo. Então, inimigo, tá? Mesma forma, bella é belo ou bela, malbella seria o contrário de belo. Então, malbella é feio, tá? A gente tem uma palavra específica para cada um deles. Em Esperanto você não precisa decorar uma palavra nova para isso. É só você colocar o mal no início e pronto, tá? Em vez de você decorar belo e bela e feio e feia, você só vai decorar bela e o mal para usar tanto antes de bela quanto antes de qualquer outra palavra para você transformar no contrário, tá? Então, nova, que é novo ou nova, vira mal nova para virar velho, tá? Para significar velho. Nova é novo, mal nova é velho. Outro exemplo. Yuna é jovem, mal Yuna seria o contrário de jovem, velho, só que aqui é no sentido de o contrário de jovem, não o contrário de novo, tá? Uma taça nova, uma xícara nova, não significa que é uma xícara uma xícara idosa, por exemplo, né? Significa que é uma xícara que não está nova, né? Que está velha. Enfim, avara é avarento. Malavara seria generoso, é o contrário de avarento. E também você tem como fazer isso com verbos. Ami é o verbo amar. Malami é o verbo odiar, que é o contrário de amar, tá? Então, é essa a ideia do mal. Bom, sobre a negação com né. Bom, é simples, tá? Né significa diretamente não. Então, mi ne lavos la novan tason significa eu não lavarei as xícaras novas, tá? Então, enfim, não tem muito o que dizer. Eu não lavaria. Exatamente não e ne significa a mesma coisa. Você usa do mesmo jeito, tá? Li ne essas minha frato. Ele não é meu irmão, tá? Ele não é meu irmão. Li ne essas minha frato. Shi ne estas mia patrino. Ela não é minha mãe. É simples. La kukoi ne estis varmai, né? Os bolos não estavam quentes. Os bolos não estavam quentes. Não tem muito o que dizer, tá? Gente, isso aqui era realmente só isso, porque, enfim, como eu disse, não estou apresentando nenhuma outra coisa, né? Nem aplicativo que deve ser usado, nem explicando como funcionam os exercícios. É simples, tá? Mas isso não quer dizer que eu não vou estar cobrando os exercícios, especialmente o último exercício, porque, enfim, vocês sabem que ao final de toda aula vocês têm que resolver o exercício e mandar pra mim. É assim que a gente vai cobrar presença, tá? Então, lembrem de mandar a última atividade respondida pra mim no privado do WhatsApp.
E basicamente é isso, tá, gente? Então, ao final da lição 2, né, do curso de Esperanto Cape, vai ter uma atividade e vocês mandam para mim, do jeito que vocês já sabem. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar para mim. Tanto a dúvida quanto dúvidas sobre como funciona o próprio curso de Esperanto, o modo que a gente está fazendo, tá? Não tem problema, eu tô sempre respondendo, né, à medida do possível. Bom, acho que é isso, né? Estamos aí as referências, as referências de sempre. E basicamente é isso. Tá,